ouvinte da Palavra de Deus. Eu tenho feito alguns vídeos sobre heresias pentecostais, sobre a heresia pentecostal. Eu tenho feito uns vídeos sobre falar em línguas. E eu tenho visto que as pessoas têm grande dificuldade de entender a Palavra de Deus, por causa do que elas foram ensinadas. Jesus também teve muito problema. Quando Jesus veio com a Palavra de Deus, eles rejeitaram por causa da tradição. E hoje não é diferente. Mas nós vamos insistir cada vez mais, porque esse movimento pentecostal, ele não é de Deus. Ele se tornou uma religião. Só que as pessoas não percebem que esse movimento, ele traz muito estrago para as pessoas, para a vida das pessoas, por causa das heresias que vem embutido neles. E eles não querem obedecer a palavra de Deus. E eles colocam, por exemplo, a língua, o dom de língua, como se fosse o dom mais valioso que tem na palavra. Só que a palavra de Deus não ensina. Então, enquanto eles estiverem insistindo, ensinando heresias, nós aqui também vamos combater, falando dentro da palavra de Deus contra eles. E nós temos recebido muitos e-mails, né? E as pessoas não aceitam de forma alguma. Então a questão do dom de línguas, você vê pastores lá enrolando a língua. Eu já tive oportunidade, e eles mesmos dizem que eles não falam em língua não, eles enrolam, eles aprendem com os outros, né? Eles enrolam. E eles fazem isso para dizer, para dar um ar espiritual, porque a palavra mesmo eles não têm. A palavra deles são fraca, a palavra deles não vem revestida de poder. Então eles querem fazer sinais e maravilhas. E como não há milagres, não há nada disso, então a maneira mais fácil é enrolar a língua, fora da palavra. Mas vamos aqui para o livro de Coríntios, para você entender qual é o dom melhor que a palavra de Deus nos ensina. Então, sem ficar nas minhas palavras, nós vamos para 1 Coríntios 14. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, o que nós devemos procurar mais, quais são os dons que devemos desenvolver. Então vamos ler 1 Coríntios 14, no versículo 1. Diz assim, a palavra de Deus: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Mas o que será que é profetizar na palavra de Deus? Muitas pessoas interpretam errado esse dom. O de profetizar, ouvinte da palavra de Deus, é eu trazer a palavra de Deus. Mas aí eles ficam com adivinhações fora da palavra. Por que a palavra de Deus, só para você ter uma ideia, a palavra de Deus, a igreja foi fundamentada sobre o quê? Sobre os profetas, os apóstolos e os profetas. Eles trouxeram a palavra de Deus, profetizaram a palavra de Deus. Esse é o dom de profetizar, é pregar a palavra. Não é você ficar adivinhando, tendo revelações fora da palavra. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, que ele se revelou para nós, o Filho se revelou. Então toda a revelação de Deus está contida nas Sagradas Escrituras. Mas parece que eles vêm com outras revelações. Tem muitas igrejas, denominações que foi fundada por aí, porque eles tiveram outras revelações. E se você tiver numa igreja dessa, que esteja fora da palavra de Deus, né? E eles costumam dizer que é uma nova revelação. Mas o apóstolo Paulo nos advertiu, se vier alguém com outro evangelho, seja anátema, está lá em Gálatas. Você pode ler aí, que vai aparecer no teu monitor. Então, tudo que Deus precisava dizer para nós, já está revelado para nós. São as palavras proféticas. Então, se você quer um dom, procure o dom de pregar o evangelho. Esse é o verdadeiro dom, esse é o dom de profecia. Porque quando eu estou pregando o evangelho, aquela palavra está descobrindo os segredos do coração do homem.
É assim que a palavra de Deus ensina, ouvinte. Então não se deixe enganar. Eu tenho recebido muito e-mail de pentecostais. E eles não me respondem. Esse texto aqui, que está no capítulo 14, no versículo 27, nenhum deles respondeu coerentemente a essa questão, que dizendo assim, porque isso aqui é um mandamento, mas eles, os pentecostais, se pudessem, ouvinte, eles arrancariam essa página da Bíblia, que diz assim, eu sempre pergunto para eles, vocês conseguem me responder por que vocês não obedecem isso? Diz aqui, no 27, e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. É um mandamento, está no imperativo. No 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. Está vendo? Então, esse texto aqui, eles não conseguem responder. Eles não conseguem obedecer. E eles gostam de deixar esses sinais e prodígio. Mas a palavra de Deus fala aqui que nós temos que seguir o amor. E depois que nós vamos procurar o dom principal, que é de pregar o evangelho, é o de profetizar. Mas eles não querem, porque aqui no versículo 2 do capítulo 14 diz assim, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito está em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Essa é a palavra de Deus, é pregar o evangelho. Por que será que eles não gostam disso, hein, ouvinte? Sabe por quê? Porque são raça maligna. Eles não querem obedecer ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que eu combato essa religião pentecostal. É delas que veio tanta barbaridade, é dela que tem os maiores escândalos. Porque até meados do século, no final do século XIX para trás, não existia isso. Não era tão enfatizado, mas esses homens iníquos que trouxe a doutrina pentecostal, que se transformou numa religião e se alastrou pelo mundo, é o sinal da volta de Cristo. São as heresias, os anticristos que estava profetizado na palavra, e eles iam trazer um falso Cristo. E esse falso Cristo está mais recentemente através da religião pentecostal. Pode ter certeza, ouvinte, que eu estou falando. Então, se você quer, deixa a tradição. Muitos pentecostais preferem seguir o modelo pentecostal, mas o modelo pentecostal, ela bate de frente com a palavra de Deus. Ela vem com a Bíblia. Não se esqueça disso, ouvinte, que todas as religiões usam a palavra de Deus, mas elas usam de maneira distorcida. Satanás mesmo usou a palavra de Deus para tentar o nosso Senhor. E a palavra de Deus fala que Satanás se transforma em anjo de luz. E os seus ministros também. Então eu gostaria que você fosse inteligente e você pesquisasse a origem desses homens, a história deles. Aqui no Brasil, esses dois homens que trouxeram o movimento pentecostal, eles vieram com um engano, ouvinte, sob uma aparente capa de piedade. Essa é a verdade. Eles enganaram um outro pastor que estava aqui, um pastor batista, mentiu para ele. E aí fundou essa religião sobre o fundamento da mentira. É por isso que a religião pentecostal é o ramo que tem mais divisão e subdivisão dentro deles mesmo. Então, eu gostaria que você fosse inteligente e parasse para pensar e usasse a tua mente para o bem, para não ser escravo das pessoas. Nós temos um livro sagrado. Examina a Escritura, ouvinte. Lê 1 Coríntios, do 12 até o 14. E eles costumam dizer que quem é batizado no Espírito Santo fala em língua. Tem que falar em língua. Não é verdade, ouvinte. Isso é uma grande mentira. E eu conheço pessoas que estão tristes porque não conseguem falar em língua. E aí ele se torna hipócrita, que ele começa a imitar as línguas. Eu já vi muitos deles. Pastores mesmo. Então, se você está debaixo desse jugo, saia enquanto a ira de Deus não se manifeste na sua vida. Porque você, através desse vídeo, está recebendo a palavra da verdade. Em nome de Jesus, reflita sobre o que foi falado, retenha o que for bom e vá para as Escrituras.